Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Bem, obrigado. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 11 de Mateus 27. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Por ocasião, respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos então perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual desses vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com esse inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador Pilatos: qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles de novo: Barrabás. Perguntou-lhes Pilatos então: o que eu farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Perguntou então Pilatos à multidão: que farei então com Jesus, chamado Cristo? No mês de abril de 1876, o imperador do Brasil, Dom Pedro II, estava em viagem pela Inglaterra e em Londres foi ouvir o grande pregador daquela época, Moody. E Moody pregou exatamente nesse texto. E Moody fez a mesma pergunta. O tema do sermão de Moody era esse: que farei de Jesus chamado Cristo? Quando Moody terminou a mensagem, Dom Pedro II olhou firmemente para Moody, era a maior autoridade presente naquele auditório. Moody olhou para Dom Pedro II, seus olhares se cruzaram, e Dom Pedro II acenou com a cabeça. Como quem diz, sim. Ouviu a mensagem. Ouviu a pergunta: o que farei de Jesus chamado Cristo? O historiador Orígenes nos informa que Barrabás também chamava-se Jesus. O nome Jesus era um nome muito comum naquela época: Jesus Barrabás e Jesus Cristo. Em resumo, a pergunta de Pilatos era: qual Jesus vocês querem que eu solte? Qual Jesus deve ser libertado? Era uma prática durante a festa da Páscoa, um prisioneiro ser anistiado.
E Barrabás viu nessa prática uma possibilidade, uma oportunidade de sair daquela situação. Agora, a situação de Pilatos é muito complicada. Eu não queria estar na situação dele. Porque Barrabás havia feito levantes contra o Império Romano. Ele queria libertar os judeus do domínio romano. E Barrabás, com isso, tinha certo prestígio entre os judeus. Porque nós devemos lembrar que os judeus não esperavam um Messias espiritual, um libertador espiritual. Os judeus esperavam um libertador político, alguém que chegasse para derrotar os romanos e proteger os judeus. Barrabás tentou fazer isso, se rebelar, dirigir, comandar uma rebelião contra o exército romano, o Império Romano, por isso ele está preso. Eu não queria estar na situação de Pilatos. Porque ele recebe uma pressão dos romanos, do seu governo, dos seus superiores. Ele tem que tomar uma decisão. E ao mesmo tempo ele recebe uma pressão dos judeus. Dos judeus. E ele fica uma situação muito complicada. Pressões dos dois lados. Os romanos e os judeus fazem de Barrabás um sanduíche. Entenderam a ideia? Colocam Barrabás no meio e apertam Barrabás. Pressão dos dois lados. Ele está ali no meio. Uma situação muito, muito, muito complicada. E então, nessa tentativa de resolver a questão, e ele faz essa pergunta: o que eu faço com Jesus chamado Cristo? E Pilatos não sabia que a sua pergunta iria atravessar os séculos e chegar até os dias de hoje. Iria atravessar os tempos. E aí nós temos que relacionar com Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, versos 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Naquele dia, grande Pilatos não dobrou os seus joelhos, mas a palavra nos garante que um dia todo nome, todas as pessoas irão dobrar os seus joelhos. Quem está, diz o texto, na terra, debaixo da terra. Então, irmãos, não se preocupem com as maldades que as autoridades políticas têm feito ao longo dos séculos, desde os tempos de Pilatos. Desde os reis do Velho Testamento, desde os poderosos exércitos do Velho Testamento, sírios, babilônicos e tantos outros. Não fiquem perturbados com isso. Deus está vendo. Haverá o tempo de julgamento. E nós, como Igreja de Jesus Cristo, precisamos descansar nessa verdade. Que um dia todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nós ficamos preocupados: Deus, manda Jesus. Jesus, volta logo. Jesus está demais. Vem, Jesus. Não é? A igreja primitiva já tinha isso muito forte no coração, quando ela terminava os seus cultos, quando os crentes se cruzavam na rua,
Um dizia, Maranata, e o outro dizia, ora vem, Senhor Jesus. Só que, para Deus, um dia é como o quê? 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Então, quando a gente entende que Deus não usa relógio, não usa o nosso relógio, e acalmamos o nosso coração na soberania de Deus, que Deus comanda tudo, crente não se apavora, crente não se perturba com o regime político, não se perturba. Um detalhe interessante, falando de regime político, de resistência, sei lá. Não sei se vocês sabem disso. Nos campos de concentração dos judeus, criados pelos nazistas, nos campos de concentração, não aconteciam suicídios. Interessante isso. Não aconteciam suicídios. A vontade de viver, o dom da vida dentro de cada um, era tão forte, a vontade de viver pelos filhos, de viver pelos parentes, de sair daquela situação, era tão grande, que as pessoas não pensavam em dar cabo da vida, elas queriam era viver. Viver. E isso está dentro de nós. Queremos aproveitar, queremos experimentar essa vida abundante que o Senhor nos concede. E para experimentar essa vida abundante, essa vida espiritual que o Senhor nos concede, a gente não pode perder de vista a soberania de Deus. Deus está no controle, irmão. O mundo pensa que está livre. Nós pensamos que esse mundo está solto, que esse mundo está com a corda toda. Sim, temos essa impressão. Não vamos esquecer que a ponta dessa corda está nas mãos de Deus, e o dia que Ele resolver recolher, puxar essa corda para junto dEle, então, ao nome de Jesus, vai se dobrar todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. No tempo dEle. Não no tempo que alguém tentar determinar, mas no tempo dEle. Jesus foi colocado um dia aqui, à frente da multidão, à frente daquele povo. E a resposta que eles dão a Pilatos é: crucifica-o. A multidão incita Pilatos, as autoridades religiosas incitam a multidão, provocam a multidão, para que a multidão grite: crucifica-o, crucifica-se. O João Batista Pereira, Flávio, lá de Fortaleza, sua terra, com 23 anos, saiu para trabalhar um dia, 6h30 da manhã, não tinha dormido à noite, não estava se tratando, vivendo uma depressão horrível, caminhou cerca de 100 metros da sua casa e subiu num poste. O desespero era tanto, subiu num poste, correndo o risco de cair, correndo o risco de tomar um choque, ser eletrocutado. Foi lá para o alto de um poste. E a cidade começou a se movimentar. Ônibus, pessoas. E todo mundo começou a parar para olhar lá em cima do poste o João Batista, jovem.
e pensavam, imaginavam o que ele iria fazer naquela situação. Daqui a pouco, um da multidão gritou: pula daí, covarde! E a multidão toda que tinha se reunido embaixo começou: pula, 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 pula. E ele pulou. E ele tirou a própria vida desse jeito. Cuidado com a multidão, meu irmão. Cuidado com o que a imprensa diz. Cuidado com o que a internet diz. Cuidado com o que os seus colegas de trabalho dizem. Cuidado com a voz da multidão. Mandou crucificar Jesus. Quem foi que levantou o bezerro lá ao pé do Monte Sinai? Quem foi? Foi Moisés e Arão? Foi a multidão de mais de 2.500.000 pessoas. Foi a multidão. Jesus é colocado nesse dia diante da multidão, e a multidão diz: crucificam. Meu irmão, cuidado com o que você tem ouvido. Tudo que você ouvir, leve em oração à presença de Deus. Analise. Eu acho muito interessante essas mensagens divulgadas nas redes sociais, e aquilo espalha como fogo debaixo de gasolina. Né? Começa lá não sei aonde, e até a minha ex-cidade, lá onde eu fui pastor, em Cordeiro, lá no interior, deve ter irmãos de Cordeiro aí me ouvindo. Surgiu lá uma história sobre política essa semana, e aquilo espalhou, chegou aqui nos Estados Unidos em segundos, de manhã. Tocou o pavor na cidade, no Brasil inteiro. No fim da tarde, a notícia foi desmentida. Então, irmão, cuidado em repassar notícias da multidão. Agora nós temos a multidão online. Cuidado com a voz da multidão. Cuidado. Penere. Seja sensato. Seja inteligente. Não acredite em tudo. Ore e vá para a palavra de Deus. Ver o que é a palavra de Deus. E sosseguemos, irmãos, o nosso coração, eu volto a dizer, na soberania de Deus. Crucifica-o. Jesus foi colocado nesse dia, também, em segundo lugar, diante de Pilatos. E ele então, verso 24, diz que quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Lavar as mãos naqueles tempos era um sinal na cultura judaica de inocência. Pilatos, inteligente, sabendo disso, vendo a pressão dos religiosos, dos judeus, faz esse ato público, lava as mãos. Os judeus entenderam perfeitamente aquela atitude de Pilatos. Ele tinha nas mãos poder de vida, poder de morte sobre Jesus. Mas ele se amedronta, ele fica numa situação, e é muito caro, irmãos, dizer que sou um crente. Dizer que sou um crente. Muito caro. É muito complicado. Muitas vezes, quando nós declaramos, quando nós perdemos o medo e dizemos que nós somos crentes, já perceberam? Não sei se já aconteceu com vocês isso, as coisas começam a se complicar. As coisas começam a se complicar. O vizinho vira a cara para você,
Os colegas de trabalho já não fazem mais lanche com você? Sexta-feira o patrão te manda embora, paga e não preciso mais dos seus serviços. Esse cara é um chato, fica só falando de Cristo, só fica falando de salvação. Não é fácil ser um crente. Pilatos sabia disso, então ele prefere sair fora, com medo. Lava as mãos. Eu espero que a nossa igreja, ninguém de nós aqui tenha lavado as suas mãos, fugido de dizer que aceita Jesus, que serve a Jesus, que segue os passos de Jesus. Que não haja nenhum tipo de medo, de temor no nosso coração em relação a isso. Jesus foi colocado diante dos atenienses. Paulo chega na cidade de Atenas, Atos 17, e então, verso 32, e Paulo falando, vai na sinagoga, vai atrás dos homens, vai lá num plenário onde havia muitas discussões filosóficas, e a tremenda sabedoria do apóstolo Paulo ali em Atenas, porque havia todo tipo de Deus, ou deuses em Atenas. E Paulo passando lá na rua, ele vê uma plaquinha de adoração que diz assim, ao Deus desconhecido. Olha só a pegada do apóstolo. Ele pede a palavra e diz aos filósofos de Atenas, quando passava por aqui pela rua, eu vi que vocês levantaram um altar para o Deus desconhecido. É sobre esse Deus que eu quero falar com vocês. É sobre esse Deus. E ele começa, e ele insiste, e ele não se cansa, e ele vai atrás dos atenienses, e fala de Jesus como Salvador, e fala da cruz de Cristo. E aí no versículo 32 de Atos 17, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, diz o texto, alguns deles zombaram, e outros disseram, sobre isto te ouviremos outra vez. Hoje não. Sobre isto, fala outro dia que a gente vai te ouvir. Quantas pessoas ouvem a mensagem do Evangelho, frequentam a igreja, e depois de ouvirem a mensagem, dizem isso. Em outra ocasião, eu vou ver isso. Em outra ocasião, eu vou tratar disso. Hoje não. Tem uns negócios aí para acertar, em outra ocasião. Quer ver, irmãos, um dos maiores erros que a pessoa que não tem Jesus comete, e também quem já fez uma decisão ao lado de Jesus comete, quer ver um erro? Primeiro, pastor, eu vou acertar a minha vida, depois eu vou começar a seguir a Jesus. Já ouviram isso? Primeiro eu vou acertar a minha... Eu era da igreja lá no Brasil, frequentava a igreja, eu dei aula na escola bíblica dominical, eu cantei no coral da igreja, eu evangelizei em cima de um caminhão domingo à tarde, mas aqui minha vida está toda uma bagunça. Minha vida financeira, minha vida moral, minha vida sentimental, é como um liquidificador, eu não estou entendendo nada. Mas eu vou acertar isso, e então eu vou voltar para Deus, vou voltar para a igreja. Tem uma notícia triste para você. Sem Deus, você não vai conseguir colocar ordem nessa bagunça interior que você vive. Não vai conseguir. Nossos amigos da mesma forma. Você que não tem Jesus da mesma forma. Não, primeiro eu tenho que acertar muitas coisas para depois ver essa questão espiritual da minha vida. Quantas e quantas vezes, quando vai acertar, é tarde demais. Hoje, pensei que estavam todos contra mim. Não estão. Jesus é colocado diante dos atenienses. Em outra ocasião, nós vamos te ouvir.
Jesus foi colocado, Atos 26, diante do rei Agripa, outro rei, outra autoridade como Pilatos. Atos, no capítulo 26, o versículo 28, Paulo falando de Jesus para Agripa. O assunto de Paulo era Jesus. Paulo queria muito recuperar o tempo que ele perseguiu, que ele matou crente. E ele está falando de Jesus por Agripa. O rei Agripa volta-se para Paulo, interrompe a fala de Paulo e diz: por muito pouco você me persuades a ser um cristão. Quase que eu aceito. Não fala mais. Por muito pouco, quase nada, me persuades a ser um cristão. Quanta gente, quanto amigo nosso, quantos visitantes nas nossas igrejas, a palavra está incomodando, a palavra está entrando, a palavra está falando, o Espírito Santo está convidando, e ele não vê a hora daquele culto terminar, para ele ir embora. Eu estou quase aceitando. Eu já ouvi isso na porta. Pastor, se o senhor faz apelo. Pastor, se o senhor fala mais 5 minutos, eu não aguento. Mas outra hora eu vejo isso. Quase aceito. Por pouco, Paulo, cala a boca. Se você falar mais 3 minutos, eu viro cristão. Quase aceitou. Grande rei Agripa. Jesus foi colocado diante da multidão. Jesus foi colocado diante de Pilatos. Jesus foi colocado diante dos atenienses. Jesus foi colocado diante do rei Agripa. E Jesus foi colocado também diante de Pedro e André. Mateus 4, de 18 a 20. Pedro e André, andando à beira do mar da Galileia, Mateus 4, 18. Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Olha lá, Escola Bíblica Dominical. Marca aí, meu irmão. Pedro e Simão Pedro e seu irmão André eram irmãos de carne, irmãos carnais. Então, se perguntarem um dia para você, no grupo dos 12, quem eram irmãos de carne? Então, tá? Pedro e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e Jesus passou e disse: sigam-me, e os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Que atitude! Jesus passa, convida, eles largam tudo e começam a seguir a Jesus. Uma incógnita. Para onde esse homem vai nos levar? O que vai acontecer? E nossas famílias largam tudo, largam o seu ganha-pão, pescadores, porque eles encontraram algo mais importante do que o pão, a pesca, o dinheiro. Jesus os convida. Quantas pessoas não conseguem tomar essa decisão de Pedro e de André? Tem uma coisa que o amarra, tem alguma coisa que o prende. Não conseguem seguir a Jesus. Não conseguem. Às vezes estão tentando andar, mas viram para trás, como a mulher de Ló. Como a mulher de Ló. Mas ele segue. Entrega total, confiança total no convite de Jesus. Meus irmãos, a multidão gritou: crucifica-o.
Pilatos demonstrou todo o seu medo, toda a covardia. E ainda para complicar mais a vida de Pilatos, a mulher do Pilatos vem no ouvido dele e fala: ó, não se mete com esse homem aí, que eu tive um sonho. E quando a mulher fala, né, homens, é melhor seguir, porque com certeza a gente vai dar mancada se não seguir. Ainda mais, o homem já está todo perturbado para tomar uma decisão. E ainda a mulher fala um negócio desse. Não te mete com esse homem aí, porque ele é justo. Tive um sonho essa noite. Mas mesmo assim ele se acovarda, ele tem medo. Agripa quase aceita. Os atenienses, em outra ocasião te ouviremos. Pedro e André seguem prontamente a Jesus. Qual é a sua situação? Qual é a sua situação? O que farei de Jesus chamado Cristo? O que você tem feito com Jesus? Quem é Jesus para você? Você tem sido colocado nessa manhã, aqui presentes, os irmãos, você, amigo que nos acompanha pela internet, o que você vai fazer de Jesus chamado Cristo, Salvador? Qual vai ser a sua resposta, meu irmão, meu amigo, a essa pergunta que atravessa os séculos? Qual vai ser a sua atitude diante disso? Jesus está lá na casa de Caifás, Jesus está sendo julgado, tribunal religioso, é de noite, madrugada de quinta para sexta, ou de madrugada de sexta-feira, e João diz no capítulo 18, verso 15, Simão Pedro e o outro discípulo estavam seguindo Jesus, por ser conhecido do sumo sacerdote, Caifás. Esse discípulo que estava com Pedro, entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. João 18, 16. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ajudou Pedro para que Pedro entrasse. Deixa ele entrar. E então perguntou a Pedro, a moça que autoriza a entrada dele: você não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu: não sou. Não tenho nada a ver com esse homem. Que fracasso de Pedro, hein, irmãos? Não tenho nada a ver com esse homem. Eu acho muito engraçado quando você consulta uma pessoa, está batendo um papo com a pessoa, tomando um café com a pessoa, almoçando com a pessoa, né? E faz essa pergunta: e Jesus? Quem é Jesus para você? Como você tem se relacionado com Jesus? Atualmente, pastor, eu não tenho nada com Jesus. Já segui a Jesus, já andei com Jesus, mas agora não tenho nada a ver com Jesus, não. Irmãos, Pedro fez isso, líder do grupo apostólico. Não conheço esse homem. Que declaração infeliz de Pedro. Não conheço esse homem. Abaixe a sua cabeça em oração. O que você vai fazer com Jesus chamado Cristo? Quero dizer para você nessa manhã que é muito bom todas as providências que você tem tomado em sua vida em relação ao seu futuro, em relação à sua segurança material, em relação à sua saúde, em relação à sua legalização, todas providências fundamentais, todas, para a sua vida.
Todas. Mas quando você vem participar do culto nesta manhã, quando você nos acompanha pela internet, a questão aqui é tratar da questão mais séria que você precisa resolver enquanto aqui nessa vida, enquanto aqui nesse mundo. O que você vai fazer com Jesus Cristo? Onde você vai passar a eternidade? Você precisa de Jesus como seu Salvador. Você precisa. E a pergunta também serve para nós crentes, serve para o pastor, serve para a igreja. Irmãos, nós temos estado diante de Jesus. E essa pergunta o Espírito Santo tem feito a nós. O que você vai fazer de Cristo? Mais uma semana se passou. O que você tem feito de Jesus chamado Cristo? Ele é o seu Salvador? Tem anunciado Ele? O que você tem feito de Jesus? Nesse culto, não precisa ser na noite do dia 31 de dezembro, pode ser agora. Você pode fazer votos ao Senhor, mudar uma atitude, pedir mais unção do Espírito Santo, pedir mais poder para testemunhar, ou entregar a sua vida a Jesus, como Pedro e André seguiram, não fazer como outros que fugiram dessa responsabilidade. Segure o cálice aí na sua mão. Nós vamos lembrar agora o maior gesto de amor por nós. Jesus morrendo naquela cruz. A palavra de Deus diz, Jesus nos diz, que quando eu for levantado da terra, naquela cruz, todos atrairei a mim. Milhares de pessoas sabem que Jesus morreu na cruz. A história está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Mas têm sido indiferentes. Querem que Jesus continue morto, crucificado, mas Ele ressuscitou no terceiro dia, Ele ressuscitou domingo de manhã, e Ele é o nosso Salvador. Quando nós comemos desse pão, nós lembramos o corpo dele que foi moído ali na cruz. Quanto amor, amor jamais demonstrado por alguém aqui na terra. Quando bebemos deste cálice, lembramos do sangue de Jesus derramado ali na cruz, e não foi pouco. Começou lá no Getsemane, Ele suou sangue, numa noite fria, tinham acendido uma fogueira no pátio da casa de Caifás, porque fazia muito frio, madrugada fria. Jesus sua sangue, Jesus derrama o seu sangue, e sangue é purificador, sangue limpa, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Nós estamos agora lembrando disso, do sacrifício maravilhoso de Jesus, que nos leva para o céu. Pensando nisso, irmão, nesse amor tremendo, indescritível, silenciosamente, vou até parar de falar, para você se concentrar, levar sua mente cativa
a Jesus Cristo. E aí no seu lugar, coma desse pão, beba desse vinho, lembre do amor de Deus por você e tenha um coração agradecido. Graças a Deus. Graças a Deus pela providência da nossa salvação. Obrigado, Deus, por Jesus. Não temos palavras para descrever e para agradecer o teu amor. Um dia fomos colocados diante de Cristo e falamos sim para Ele, como André e Pedro. Nos ajude a prosseguir com a tua graça, com a tua ajuda.